Bom dia, pessoal. Vamos começar aqui mais uma edição do Pode Incluir. Hoje a gente vai receber aqui Maria Helena Aranda, ela é diretora do CEMEIO, Múcio. Bom dia, Maria Helena. Bom dia. Seja bem-vindo ao Pode Incluir. Obrigada pelo convite. Eu me senti muito lisonjeada de estar aqui participando. Maria Helena, você começou sua carreira fazendo faculdade aqui mesmo na UENG? Eu iniciei na UENG, depois eu tive que dar uma paradinha e eu terminei depois. Eu formei com a primeira turma de educação à distância, pela UBRA, aqui. Tinha um polo aqui em Paços e eu formei com ela, nessa faculdade. Aí você passou pela APAE? Isso. Eu trabalhei... Eu já tinha iniciado, primeiramente, com 18 anos na escolinha. Passei por 2 escolas da educação infantil. E depois eu tive uma pausazinha, que eu tive o Vitor Hugo. Aí eu parei um pouquinho, depois eu voltei. Eu trabalhei no Otto e depois que eu vim aqui para a APAE. Trabalhou no Otto? Como foi trabalhar no Otto? Eu falo que eu adorava, Assim, foi uma experiência bacana. A gente poder, ver ali que, assim, às vezes as pessoas têm uma visão totalmente diferente. Mas eu trabalho no setor que eu trabalhava, que era monitora da terapia ocupacional. Eu tive, assim, uma experiência muito boa lá, muito bacana, Era a parte que trabalhava, assim, essa parte de terapia, fazia uns artesanatos lá com as pacientes. Então, assim, foi uma experiência incrível, que eu falo que é uma das bases que foi aí, já me preparou, eu acho, já para mim poder depois trabalhar aqui também. Aí você veio trabalhar na APAE, trabalhou aqui uns 10 anos? Foram quase 10 anos, sim. Eu entrei aqui em meados de 2007, 2008... E eu saí daqui, se eu não me engano, em 2016. Se eu não me engano, 2016. Que aí eu fui para o Estado trabalhar como professora de apoio, Não saí muito da educação especial. Depois eu fui para o CAE e depois eu já fui para a direção. Como foi esse trabalho seu no Estado como professor de apoio? É muito difícil? Eu falo que você tem que ter vontade. Tudo eu falo que você tem que ter vontade, porque você tem que correr atrás. A série mais difícil que eu falo que eu peguei foi um 5º ano, porque eu tinha 3 crianças, cada uma no seu nível. Então, assim, dependendo da matéria que você vai adaptar, você não tem muito recurso para fazer isso. Então, realmente, você tem que ter uma sabedoria, você tem que ter aquele saber fazer ali para você garantir que a criança, aprenda ali e ela tenha noção do que está sendo falado ali, Independente do nível dela, você vai organizar para que ela participe. Igual a professora, a parceria com a professora regente é muito importante. Porque ela me passava o plano dela, os arquivos das atividades, e eu adaptava em cima do próprio arquivo da criança. Então, assim, se os coleguinhas estavam fazendo determinada atividade, a estrutura era a mesma, Mas eu adaptava o conteúdo. Então, se ela olhasse para o lado, ela ia ver que a folhinha dela, a atividade dela, tinha a mesma estrutura do que qualquer criança que estava ali fazendo. Eu acho que isso é muito importante. Claro, ela se sentir ali que ela está ali na escola e que ela está junto com os seus colegas. Claro que não é bem igualzinho, mas tinha uma adaptação lá, uma maneira de você abordar. Sim, eu falo que as matérias mais difíceis de adaptar eram história, geografia, ciências, porque tinha muita coisa assim que era mais explicativa. Então você tinha que trazer aquilo ali de uma forma ou de uma contação de história, ou de a forma de um desenho, para a criança entender como que estava ali passando aquele período, aquela questão ali. Vai mudar a abordagem dela. Isso. Você tem que ter esse feeling de você saber ali transferir aquele conhecimento da forma que a criança vai aprender. Aí você passou por aqui, trabalhou aqui nesse período? Trabalhei. Nesse período. Eu vim para cá como monitora da cozinha experimental, que a gente fazia ali atividades da vida diária, que a criança vinha e fazia pequenas atividades que ela podia ter em casa, lavar uma louça, colocar uma mesa, saber fazer pequenas culinárias ali. Eu não sei se você lembra, Edmar, quando nós fizemos docinho de leite ninho. Eu lembro que todo mundo adorou. Eu lembro que fiquei conhecida assim no auge, foi a Maria Helena é do docinho de leite ninho que a gente fez. Então, assim, era uma experiência muito boa, com todos os alunos. Então, assim, era uma aceitação maravilhosa deles também. E a gente depois foi vendo que até na parte de refeitório, de autonomia deles, eles tiveram um crescimento aí para poder, seguir a vida aí. Aí você depois foi para essa escola mais lá por CEMEIO já? Isso. Aí depois daqui eu fiquei
na educação infantil, também aqui na APAE, né? Com a pré-escola, e depois eu fui para o núcleo, né? Que a gente fazia os artesanatos. Depois teve o EJA lá, que aí eu dava aula de português, e era assim muito bacana também. E aí depois eu fui para o CAE. Eu fui para o apoio e fui para o CAE. Como que foi trabalhar lá no CAE? Tudo é um aprendizado, né? Eu falo que hoje eu sinto, às vezes, assim, uma das coisas que eu, assim, fico, às vezes, não chateada, mas que, assim, é a falta, às vezes, de tempo que a gente tem para estudar. E no CAE a gente fazia muito estudo, a gente viajava, fazia muito curso, muita coisa. Por quê? A gente atendia uma gama de crianças ali. Então, a gente recebia o relatório da escola, e até que você ia fazer a avaliação na criança. Então, você tinha que estar preparada ali, porque você tinha que dar um retorno para a escola, para a família, para o próprio atendimento das crianças. Mas tudo é uma questão de aprendizado. Eu falo que com a direção eu não tenho mais tanto tempo de estudar, de viajar, de fazer os cursos que eu fazia, né? Então, eu acho que isso aí eu tenho saudade. Porque eu gosto de estudar, eu gosto de aprender. Eu sou aquela pessoa que sou curiosa mesmo. Então, eu vou ali, não domino tudo, mas se você perguntar para mim, talvez não vou ficar tão alheia ao conhecimento de determinado assunto. Aí depois você foi lá ser diretora desse CEMEIO. Aí eu fui convidada para ir para o CEMEI Astrogilda, lá na Santa Luzia, né? Fui para lá, era educação infantil, né, de primeira infância, do 0 a 3. E foi, assim, espetacular. Eu falo que eu nunca tive a intenção de estar numa direção. Eu falo que a direção, ela veio para mim, assim, de uma forma tão natural. No início, eu fiquei com muito medo. Eu lembro que quando eu recebi o convite, eu falei, não vou aceitar. Porque pensa bem, né? A responsabilidade da gente dentro de uma escola ali é muito grande. E eu falo muito para as minhas professoras, que não é a responsabilidade nossa com os alunos e com as famílias. Então, no início, eu não queria aceitar. Quem foi o divisor de água para mim ir para a direção foram os meus filhos. Que aí o meu filho mais velho falou assim para mim, mãe, você não sempre fala que oportunidade tem cabelo só na frente e ela é careca atrás? A hora que ela vier, você tem que agarrar ela, porque depois que ela passar, você não pega? Eu falei, realmente, meu filho, então, você sempre fala isso. Chegou a tua hora, mãe. Se você foi convidada, é porque reconheceram o seu trabalho está sendo reconhecido. Então, por que você não vai? Aí eu falei, meu Deus, aí como se diz, eu falei, bom... Aí conversei, procurei saber tudo direitinho, porque a gente não pode, a gente tem que ter uma preparação também. E aí eu foi dando tudo certo, a equipe me acolheu muito. Eu falo que tem hora que eu falo assim, gente de Deus, é meio assim, sabe? Você ir para um lugar que você não conhece ninguém, desenvolver um trabalho, você tem que ter aceitação também. Então, assim, graças a Deus eu tive a aceitação dos pais, das professoras que abraçaram a equipe, uma equipe muito boa. E depois, nessa gestão, eu fui convidada a continuar, mas aí eu fui para o Múcio. Já era uma escola maior, com mais professoras, mais alunos, uma dinâmica totalmente diferente, mas também uma equipe que me acolheu, né? Embora eu ter vindo de fora, acolheu a proposta e a gente está aí, está caminhando. Então, então você entrou como diretora na gestão passada? Na gestão passada. Na gestão passada. São Renatinho Euribes. Isso. Aí participei agora do ano passado na eleição para diretoras, né? E conseguimos continuar e ficar para continuar o trabalho, né? Temos uma relação muito boa com os pais, com os professores, né? As crianças. Então, assim, hoje eu estou numa escola que tem 300 e acho que nós estamos agora com 305 alunos. Mais os professores. Então, assim, a gente aí ajuda a organizar aí diariamente aí... Em média, umas 350 pessoas. Alunos e funcionários. Como que a Maria Helena, pessoa física, vê hoje a inclusão? Eu acho que nós tivemos uma evolução, né? Mas ainda há muito que caminhar. Ainda há muito que divulgar. As pessoas ainda precisam entender que não é obrigação. Porque existem algumas... Eu sempre falo isso. Existem algumas deficiências que são adquiridas. E que a gente não sabe. No dia de amanhã, a gente também pode... né, passar a fazer parte. Uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, a gente não sabe, né? Uma paralisia, a gente não sabe. Às vezes amanhã eu posso ter um problema de visão, um problema de audição, sofrer um acidente e amanhã eu estar cadeirante. Ou eu posso ainda ter meus netos, sobrinhos, tudo. E como que aí? Se eu não aceito agora, eu não vou aceitar uma pessoa que é meu ente querido? Não, somos todos filhos de Deus. Perante os olhos de Deus, nós somos todos iguais.
E a gente não pode achar que, porque tem uma limitação, não pode fazer, não pode participar de tal grupo. Que é isso? Eu não sei, mas eu tenho, né, na minha família, para mim foi muito natural isso também. Porque eu tenho uma prima com síndrome de Down e eu tenho um primo que teve paralisia cerebral quando criança, mas o dele foi assim, hoje ele anda ainda, então assim, não foi tão acentuado. Mas então, para mim, desde pequena, eu já convivo. Então, assim, não tem tanta diferença. As pessoas podem fazer o que elas quiserem, mas ainda precisa, sim, de muito conhecimento. As pessoas, elas têm que achar que não é obrigação delas saberem. Elas têm que aceitar e entender que qualquer um dia vai passar, né? Vai ter uma situação ali né, de convivência e que isso tem que ser natural. Não tem que ser uma coisa imposta. Como que você vê hoje na nossa cidade em questão de mobilidade, assim, para pessoa com deficiência? Em questão de calçadas, essas coisas, esses acessos, assim? Eu acho que precisa ter um olhar mais apurado aí, né? Principalmente, é o que eu falo, tudo é conscientização. Não adianta nada eles colocarem uma rampa para um cadeirante e a pessoa vir e parar o carro. Como já teve situação que eu já vi, uma pessoa ver uma vaga de prioridade no supermercado, que acontece muito, que a gente vê. A pessoa está ali, está sabendo que é uma vaga que seja para idoso, que seja cadeirante, que seja para autista, a pessoa vir parar seu carro e achar que aquilo é normal. E eu teve uma situação uma vez que eu falei para a senhora, a senhora está parando na vaga prioritária. Daí o menino falou, não, deixa, pode parar aqui sim. Eu falei, não pode não. Porque se chegar um cadeirante aqui, ele não tem onde parar. A senhora, por favor, tem outra vaga ali, a senhora pode parar? E é coisa assim que a gente fica... A hora que você vê, você sente... você se coloca no lugar do outro, você tem a empatia. É isso que as pessoas precisam ter essa noção de empatia. Poxa, e se fosse eu que não tivesse a vaga? E se fosse eu que não tivesse a condição? Então, eu acho que as pessoas elas têm que ter empatia. Né? A gente fica... até assim, é uma coisa que mexe. Nós que convivemos, que estamos ali, que a gente faz parte, você acaba se revoltando com algumas coisas assim. Eu acho que precisa ter essa atenção. Calçada mal estruturada, né? Como que, sem sinalização, como uma pessoa cega, uma pessoa cadeirante vai passar por ali. Se até a gente, às vezes, vira um pé e cai, quem dirá alguém que precise, que esteja tudo organizado. É bom você falar isso aí, que eu vou deixar uma dica pro pessoal que secretaria de obras lá, pessoal que mexe com essa parte de estrutura aí, ó. É aquele espaço ali, pessoal, onde passa ali, ó. Entre aqui, a Praça de Esporte Barão de Padre, até perto do São José ali é horrível de caminhar, ali é horrível de andar. Passeios que está cheio de defeito. E a gente anda ali porque a gente precisa de fazer caminhada para fazer exercício físico também. Maria Helena, deixa para por favor, uma mensagem que você queria deixar. Eu falo que eu só tenho que agradecer. Primeiramente, né? Por poder participar. Eu falei que a gente ser lembrado, né, é muito bacana. É sinal que a gente, né, fez. Eu passei por aqui e, graças a Deus, eu deixei a minha lembrança, a minha sementinha, né? Porque boa parte, já falei isso num vídeo no aniversário da Paes, que se não me engano, de 50 anos. Eu falei e repito. Que boa parte do que eu sou, eu aprendi aqui. Eu acho que se eu sou uma profissional que eu tenho hoje consciência de tudo e sei da importância, gosto de estudar, eu acho que muita coisa eu aprendi aqui. Né? E isso me ajudou não só na minha vida profissional, mas eu acho que eu brinco com as minhas meninas, falo, gente, todo mundo tinha que passar por um hospital psiquiátrico e por uma APAE, porque a gente sai daqui uma pessoa melhor. Você aprende a olhar o outro, né, com o olhar de Deus ali. Porque a gente não pode pensar que nós somos únicos, a gente não pode olhar só para o nosso umbigo. A gente tem que olhar para o outro e estender a mão e saber que nós estamos aqui é para isso. Se a gente não puder ajudar, né, o que nós estamos fazendo aqui? Nossa vida é isso. Então, eu agradeço muito e falo que as pessoas elas têm que se doar um pouquinho. Não, né? As mãos que ajudam, elas fazem um coração feliz. Né? E é muito bacana isso. E eu não me arrependo de nada da minha trajetória. Eu falo que, graças a Deus, hoje eu estou bem. Hoje eu me sinto, falo assim, que boa parte eu já me sinto realizada. Então, e quero, assim, caminhar mais e ajudar quem eu puder ajudar, eu vou fazer isso. Né? Sem segundas intenções, sem nada. Porque é isso que vale.
É a gente passar por essa vida e poder fazer o bem para o outro. Já tem tanto mal por aí, né? Então a gente tem que caminhar mesmo fazendo o bem. É isso aí, pessoal. Hoje a gente conversou com a Maria Helena Aranda. E vocês se inscrevem no canal, comentem nos vídeos, por favor, para dar até ideia de a gente poder abordar também outros temas. Às vezes você está aí com alguma entidade que você faz parte da área social. Ah, gostaria que dê um espaço para tal entidade. Põe o nome aí no comentário do vídeo aí que a gente vai fazer o contato e vai tentar agendar e trazer aqui o Pode Incluir. Aqui é um programa para a gente poder falar sobre inclusão, sobre área social. Então, é para isso mesmo que o espaço foi criado, para dar espaço para entidades também da área social também. Muito obrigado aí, pessoal, por vocês assistindo esse vídeo aí. Inscreva no canal da Pai Passos e comente nos vídeos. Obrigado.